Fala, moços, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente, para ser mais exato, ontem, eu estava mexendo no meu Instagram e de repente eu me deparei com a cena de um rapaz embaixo e um vídeo de uma moça em cima. Esse rapaz, influente gospel, não sei se é pastor, reagindo a um vídeo de uma moça expondo a mãe dela nas redes sociais, porque a mãe dela, uma moça da igreja, provavelmente de linha pentecostal, não comemora a festa junina. E a moça estava caracterizada de festa junina e a mãe dela chamando a atenção dela, surtada dentro de casa, dando uma bronca nela. O que a moça fez? Pegou o celular, começou a gravar o surto que a mãe dela estava tendo, ou seja, a mãe dela estava corrigindo ela. E aqui eu não vou entrar nos méritos do porquê disso, porque a reação das pessoas foi por que a mãe dela surtou, porque a mãe dela estava preocupada com a opinião dos pastores, da comunidade a qual ela faz parte. Aliás, eu faço parte de uma comunidade que não comemora esse tipo de festa, ok? Só que o ponto em que eu quero trazer aqui é que existe um mandamento bíblico que, se você diz que é cristão, você deveria observar esse mandamento e segui-lo. No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, fala o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A pergunta que eu quero fazer para você é: quem lhe deu a vida? Quem permitiu que você veio a esse mundo de uma maneira natural? Foram os seus pais. E você pode me dizer: Micael, mas eu não tive um pai presente. É outra história, mas mesmo assim, em até mesmo ambientes terapêuticos, até mesmo em ambiente saudável, as pessoas vão chegar e vai fazer você compreender de que é importante, mesmo você tendo um pai ausente, você perdoar esse pai e ser grato pela vida a qual ele lhe deu. E isso é forte. E você só consegue tratar uma ausência paterna quando você perdoa esse seu pai. A maioria dos terapeutas, psicólogos, sabe muito bem disso aí. E se for numa terapia, numa sessão, eles vão passar essa mesma informação para você aí. Você vai ter que trabalhar isso aí. Beleza? Porque perdoar é ser livre de cadeias. Quem não perdoa, ele é preso. Então, quando você precisou nascer, foi seu pai e sua mãe que estavam com você e que permitiu que você veio ao mundo. Quando você estava andando, estava engateando, estava dando trabalho, estava precisando de cuidado, foi seu pai e sua mãe que lhe alimentou, que trabalhou para que você pudesse crescer e se desenvolver. A sua primeira fralda, seu pai e sua mãe. Sua roupa, seu pai e sua mãe. Aliás, eu acho que você lembra, porque eu me lembro das dificuldades a qual meu pai e minha mãe passavam para poder comprar roupa para mim e para os meus 5 irmãos. Meu amigo. Não é brincadeira, não. Você segurar 5 crianças dentro de casa em um bairro extremamente perigoso, cheio de má influência. Enquanto isso, os vizinhos dizendo que todos nós seríamos traficantes e bandidos. E o seu pai só fazia oração e ali, rígido, cuidando. E sem que você compreender, mas você observando e obedecendo. E hoje eu olho para trás e falo: mano, se meu pai fosse ainda mais rígido, eu seria ainda mais grato, mais do que eu já sou. Porque era cuidado, velho. O jovem, a criança, não tem discernimento nenhum. O adulto, sim. O adulto, ele sabe das consequências de uma escolha de uma criança. Então, quando você vê esse mandamento, o próprio Deus falando: quer viver bem? Queres viver bem? Quer que os teus dias sejam
prolongado na face da terra, honra teu pai e honra tua mãe. Micael, como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Não envergonhando, bonitão, seu pai nem sua mãe. Não sendo motivo de vergonha do seu pai e da sua mãe. Não expondo ele, nem ela, ao ridículo na internet ou na frente das outras pessoas em busca de like e de atenção de pessoas que nem sabem que você existe. É forte ou não é? É no momento em que eles precisarem de ajuda, você tá lá, ó. É você trabalhar feito um maluco, feito um condenado, para você conseguir mudar a realidade deles. Aliás, esse é um pensamento da maioria dos homens de valor, né? Mudar a realidade dos pais, mano. Não se trata de ostentar, é mudar a realidade da família. Porque muitas das vezes eles deixavam de comer para alimentar você, para alimentar a mim. Roupa nova. Tinha ano em que os meus pais trabalhavam para comprar roupa nova para nós 5. E para eles não tinha roupa nova. Quando você começa a parar para observar o quão difícil é criar um filho, imagina 5, e você vê um vídeo que nem esse, você para, meu irmão, peraí. Você vai ver o discurso das pessoas, olha quanto legalismo, olha que coisa, que o sistema religioso faz. Peraí, tem um problema muito maior aí. Há uma quebra de princípio. As pessoas que fazem react acerca desse vídeo, se promovendo na imagem, essas pessoas têm um objetivo: ganhar engajamento. Quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com a internet sabe, quanto mais visualizações, mais engajamento. Embora não são todas as redes sociais que pagam. O Instagram só paga depois de um certo nível, e aí precisa de muita representatividade. Mas é mais pelo engajamento. Quando você vê um vídeo desse, que para um cristão pentecostal é natural, os pais que são pentecostais não comemoram festa junina, a maioria deles, e tá normal. Meu irmão, que diferença vai fazer na sua vida você participar de festa junina? Que diferença, velho? Comer um bolo de milho, comer um bolo de chocolate, que diferença vai fazer na sua vida? Você vai morrer por causa de uma festa junina? Festa junina, de carro. Você vai morrer por causa disso, bicho. Aí de repente você quebra, e aqui não é um ataque pessoal à pessoa, né? É apenas uma visão que eu estou tentando passar. Você quebra um princípio bíblico, às vezes por falta de conhecimento. Aí um camarada que tem propriedade espiritual e que tem conhecimento bíblico faz um vídeo para promover mais ainda essa sua quebra de princípio, expondo alguém que deu a vida para você ao ridículo. Depois que passar todo esse avalanche de visualizações, a moça que postou o vídeo vai cair em esquecimento. Esse rapaz que fez esse react, as pessoas que estão fazendo esse react compartilhando, elas também vão esquecer desse episódio. Elas vão atrás da nova presa. Só que uma coisa é fato. A mãe que passou por esse episódio provavelmente nunca esquecerá essa cena, porque com certeza ela ficará sabendo. Provavelmente, Deus queira que não, mas a relação de mãe e filha será abalada por um ato de imaturidade, que foi potencializado por pessoas que estão na internet. E na internet você perde a questão da empatia, porque você começa a objetificar as pessoas. Quando uma nação quer entrar em conflito com outra nação, a psicologia explica que eles, ao invés de se relacionar às pessoas daquela nação,
eles começam a dar nomes de objeto para que o cérebro não associe aquele nome aos seres humanos que representam aquela nação. Por exemplo, Brasil e os Estados Unidos. Quando nós falamos Brasil, nós falamos de um povo. Só que quando nós chamamos de Brasil, nós estamos chamando uma entidade, Brasil. Estados Unidos também é a mesma coisa. Quando esses países eles vão entrar em guerra, eles começam a dar o nome. Por exemplo, os Na, os Bigode, os Ale. Entende? E aí o nosso cérebro começa a perder a referência de seres humanos e os sentimentos nossos de compaixão, de amor, de ternura, de bondade começa a ser desligado com relação ao outro. E aí torna-se mais fácil você ir lá e ó. A internet causa isso. Porque na internet nós olhamos para outra pessoa e falamos, tá, é um ser humano que está ali, mas olha as qualidades, olha a forma dele, rapaz, mas como ele se comporta. Então a internet ela dá essa segurança para você e mascara, ou seja, dá uma máscara para você vestir ali e inconscientemente você acha que não é uma pessoa. Você perde a empatia, algo muito louco isso aí. Você perde a empatia e chega ao ponto de você ofender aquela pessoa. Quando no presencial você não ofenderia, porque você olharia para ela e falava, caramba, é um ser humano igual a mim que está aqui. Mas a internet tira esse sentido das pessoas. Tira esse sentido das pessoas. E aí, por uma quebra de um princípio, o cara que faz um react desse, ele gera uma potencialização dessa quebra desse princípio que vai gerar em escândalo. Porque ele está reagindo e está compartilhando. As outras pessoas que estão compartilhando na tentativa de defender a mensagem do Evangelho, porque isso não é defesa do Evangelho. As pessoas estão dizendo, olha como o Evangelho vai libertar as pessoas do legalismo, da religiosidade. Cara, não é assim que funciona. Você não pode estudar acerca de uma ciência só e achar que descobriu a verdade suprema do comportamento de uma sociedade e das pessoas. Não é assim que funciona. Regras de usos e costumes são de extrema importância, inclusive para as pessoas largarem suas vidas antigas de vícios. Por exemplo, quando uma pessoa passou muitos anos sendo usuária de substâncias ilícitas e essas pessoas do nada param de usar, elas passam pelo processo de abstinência. Só que antes delas pararem de usar, elas precisam tomar uma decisão radical, que é uma decisão de falar a verdade a todo custo. E é de extrema importância que essas pessoas falem a verdade a todo custo, porque se elas não adquirirem a verdade na vida delas, elas não conseguem se libertar desse processo, desse vício. Então elas falam, eu estou doente, eu preciso de ajuda. E o meu ambiente vai ter que ser radicalmente mudado para que ele fique literalmente baseado na verdade e eu possa ser liberto desse vício. Então ele vai para um ambiente que corta todo tipo de estímulos. É isso que o Alcoólicos Anônimos faz, corta todo tipo de estímulo. Desde estímulos visuais, os gatilhos eles vão sendo cortados. Peraí, antes de eu usar isso aqui, eu primeiro fazia esse comportamento, eu olhava para isso aqui, de repente eu já estava pulando para isso e aí ia para o finalmente. Pega a visão, vaso. Quando você começa a entender acerca desse comportamento e o que leva esses gatilhos mentais a você chegar ali e cometer aquele seu vício, você consegue mapear todo esse processo. E aí você vê a importância das regras nessas igrejas pentecostais. É isso. Micael, de onde você tira essas informações? Tem um livro, e não é cristão não, tá bom? Um dos livros que acabei de ler, Nação Dopamina, tem vários estudos que mostram isso. Uma psiquiatra, ela mostra vários estudos nesse aspecto. Vários outros livros que mostram a mesma coisa. Você usar brinco, usar maquiagem, usar pulseira, batom, não é porque você alcançou agora o verdadeiro evangelho que você está livre e por isso você usa. Não.
Isso é algo em que a natureza da mulher clama por atenção, por ser desejada. É algo intrínseco da natureza da mulher. A luta da mulher contra o tempo. A busca eterna pela jovialidade. Pega a visão, Vasco. Pega a visão. Às vezes as pessoas vão para a internet e falam um monte de coisa sem ter profundidade naquilo que está falando. Antes de você criticar uma comunidade simplesinha no meio da biboca, e eles fazem assim, eles não usam isso, eles não usam aquilo, saiba que muitas pessoas que antes eram traficantes, eram viciados, aquele tipo de ambiente ajudou a mantê-las em sanidade, a mantê-las longe do vício. É claro que tem a questão do quê? Do evangelho que transforma. Só que o que nós vemos em muitos desses casos são ambientes que estimulam as pessoas não terem o quê? Um autocontrole. Tem muitos ambientes que estão sendo levantados por agora, de que as pessoas vêm com o discurso de que agora vive uma liberdade cristã, e as pessoas não têm nenhum pingo de bom senso, ok? Para uma nação onde a maioria das pessoas são dominadas por dopamina em excesso, onde as pessoas são escravas pela própria natureza, regras firmes são de extrema importância. Porque até bactérias respondem à motivação. A salvação ela é individual, é uma decisão particular sua com Deus. O seu comportamento ele vai ser, dependendo do ambiente ao qual você está, por exemplo, se você vai usar uma calça, se você vai usar uma saia, dependendo da comunidade que você está, você vai se comportar daquela maneira. E mediante a forma com que você vai se comportar, você vai transmitir uma mensagem no ambiente ao qual você está entrando. Ok? No ambiente ao qual você está entrando. É comportamento humano. Não significa que por agora você conheceu o Evangelho, começou a ler um pouco de Bíblia, que agora você se libertou das amarras da religiosidade e que você agora não precisa estar numa comunidade que vai impor para você que você não pode usar isso nem aquilo. Então é preciso ter conhecimento acerca desses assuntos. Se você pegar a religião que hoje cresce no mundo, está em ascensão. O cristianismo ainda continua crescendo bastante, mas aqui está em ascensão hoje é o islamismo. Porque a forma deles se comportarem são uma forma radical na criação dos filhos, na convivência em sociedade. E o ser humano ele tem uma necessidade inata pelo seu desejo de ser escravo, de ser dominado. Ele necessita de restrição. Isso é um fato, isso é uma conversa que poucas pessoas têm maturidade para entender. Literalmente, pouquíssimas pessoas têm capacidade de entender. A maioria das pessoas são escravas do desejo e a maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. A maioria das pessoas fazem aquilo que gosta. Elas fazem aquilo que quer. Elas vivem a filosofia do importante é ser feliz. Embora a gente sabe que as consequências disso é devastador. Então honrar pai e mãe não é um conselho. É uma ordem. É uma ordem. Tem coisa que os seus pais vão falar e que você não concorda. Porque isso remete à criação deles, ao tempo em que eles viveram. Às vezes seus pais vão falar do mesmo assunto 10, 20 vezes. Só que eu aprendi esses dias de que você tem que estar preparado para não ser um imbecil, velho. E essa lição serve para mim, não ser um trouxa. Por que eu digo isso? Porque às vezes seu pai, sua mãe já falou aquele assunto 10 vezes, já contou a mesma história. E você já sabe aquilo de qual é salteado. E a nossa tendência é virar os olhos, ignorar. Entendeu? Ignorar, pai, tá bom, tá. Poxa, legal. Então, às vezes não ouvir, às vezes não olhar dele. Cara, é complicado. Porque o jovem ele é arrogante, meu irmão. O jovem é arrogante.
Então honrar o seu pai, honrar a sua mãe, é você dar atenção, velho. É você dar atenção. 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 Não é só estar presente com o corpo, não, é atenção. E no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, ainda fala assim que os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo, pois isso é agradável diante de Deus. Provérbios 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução do teu pai e não despreze os ensinamentos da sua mãe. E ainda tem mais. Tem uma ordenança e tem uma consequência se não cumprir essa ordem divina, que é o seguinte: no livro de Êxodo, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe teria, no Antigo Testamento, do povo de Israel, que ser arrastado para cima. Essa era a ordenança. Se não honrar o pai ou a mãe, ia ter que ir de arrasta para cima, ser churrascado. E para você que teve pai ausente, é possível você tratar isso aí, demonstrando perdão, que é ser livre de cadeia, orando para que Deus abençoe a sua vida e a dele onde ele estiver, ou se ele não estiver mais aqui. Você vai orar para que Deus cuide de você e que te ensine a liberar perdão. Mantenha uma distância saudável. Eu sei que tem pessoas que são difíceis de lidar, às vezes tem pais que são bem truculentos e tem famílias que são completamente destruturadas. Então a ausência ali, sem causar furdúncio. E gratidão pelo que foi possível seus pais fazerem para que você chegasse até aqui. É difícil, meu. É difícil porque a realidade do povo brasileiro, a maioria das pessoas, das crianças, elas nascem sem pai, né? Os pais fazem, ou morrem, ou vão embora, abandonam as crianças nascem sem pai. E você, Vaso? Você tem honrado seu pai? Você tem honrado sua mãe? Você tem tratado eles com respeito, com atenção, com carinho? Ou você tem sido aquele filho nó cego? Pega a visão, pega a visão. Sua mãe, Vaso. Sua mãe, jovem, garota que está assistindo esse vídeo aqui, não é sua parceira, sua parceira ou sua coleguinha insignificante da rua, ou do seu trabalho ou da sua escola. Quando você for falar com seus pais, mano, fala com respeito, bicho. Essa conversa de chamar pai de você, de que você quer, que é, ou... Tem cara que eu vejo falando com os pais aqui, eu falo pra você, se fosse no Nordeste ou se fosse com meu pai, não estaria nem com os dentes na boca, velho. E eu sou grato por isso, viu, velho? Tem pessoas que eu observo falando com os pais, meu irmão, é um tratamento esdrúxulo, lixo, velho. O pai falou, fulano, o que foi, coroa? O que foi? Não sei o que. Eu digo, rapaz, velho, se tivesse um pai negão invocado, você ia tomar uma com gosto de gás. Pra tomar jeito, bicho. Pega a visão. Eu espero que esse vídeo tenha colocado aí uma semente de arrependimento no seu coração para que você reflita a respeito disso. Seu pai e sua mãe merecem respeito, meu. Merecem respeito. Você não deve falar de forma desrespeitosa com seu pai. Se você fala de forma desrespeitosa com seu pai e com a sua mãe, e eles fazem tudo por você, você não aprendeu o que é honra. Você não aprendeu o que é caráter. Você é moleque. Pega a visão. É moleque. Com os nossos pais, que são aqueles que, de fato, quando nós estamos na pindaíba, quando nós estamos na pendura, precisando de ajuda, literalmente, quando nós estamos totalmente esfarrapados, destruídos, são eles, na maioria dos casos, que estendem a mão para que a gente possa se reerguer de novo. Pega a visão. Quando você está doente, são seus pais que cuidam de você. Comenta aqui embaixo, varão, o que você achou desse vídeo. Deixe seu comentário, seu joinha. Se inscreva no nosso canal, será uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, Deus abençoe e tamo junto, Vale.